Qual é o livro que nós estávamos estudando mesmo? 1 Pedro. Vocês lembram qual é o capítulo de 1 Pedro nós paramos? Oi, alguém falou 4 aí, foi Nenê, né? Capítulo 4, está terminando a primeira carta de Pedro, ou a primeira epístola de Pedro, né? Muito boa, diga-se de passagem, muito aprendizado. Nós não podemos esquecer que lá nas aulas de introdução nós falamos para onde foi essa carta de Pedro, para quem Pedro havia escrito a carta. Nós falamos também qual era a necessidade da carta de Pedro, né? Os irmãos estavam, a igreja, né? Naquele tempo estava em grande perseguição. Tinha um homem muito conhecido naquela época que adorava destruir cristão, né? Que foi instrumento, né? De Satanás para que tentasse destruir a igreja, né? Mas graças a Deus, como diz a palavra do Senhor, o inferno não prevaleceu sobre a igreja do Senhor, e ela continua até os dias de hoje, né? Quem lembra quem era esse homem que estava perseguindo a igreja, que teve um incêndio em Roma, e ele aproveitou, ele juntou o útil ao agradável, né? Ele conseguiu incendiar o que ele queria, destruir o que ele queria, e ao mesmo tempo colocar em xeque a igreja do Senhor, né? Colocar a culpa em alguém, pegar a igreja como um bode expiatório, né? Um deles é o apóstolo Paulo. Quem lembra o nome desse capanga aí, desse cabra ruim? Que teve um fim trágico também, né? Quem é que lembra? Perseguição de quem? No governo de quem nessa época? Só para a gente fazer uma recapitulação rapidinho, ver se a gente está lembrando mesmo. Capítulo 4, Ailton. Capítulo 4 de 1 Pedro. Quem for fazer comentário, só levanta a mão que eu levo o microfone para sair, senão... É para sair o som, né? No YouTube vai ficar mudo. Quem era ele? Nélio, né? Estávamos, a igreja do Senhor, em grande perseguição, e já no capítulo 4 nós vamos ver alguns versículos, e Pedro vai orientar os seus irmãos. Até falei no domingo, né, que Pedro depois entendeu, né, aquilo que Cristo queria dele, né, esse amor que ele queria que eles passassem adiante, né, os apóstolos, os discípulos, e Pedro, como um apóstolo, como um presbítero também, né, tinha que cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, e essa carta vem em boa hora para a igreja, mas com palavras um pouco difíceis também de ouvir, né? Ele estava falando aqui sobre a perseguição, sobre se alegrar nos momentos difíceis, né? A gente vai passar aqui nos versículos, vamos ver as orientações de Pedro para a igreja, coisas que às vezes acontecem nos dias de hoje, lógico que devido às proporções, né? Se a gente olhar, ou melhor, se nós olharmos para a palavra e para a história desse tempo aqui da igreja, como era difícil ser cristão, né? Como era difícil você servir Jesus naquele tempo. Às vezes nós achamos que hoje é complicado, né? E realmente, mas não dá para compararmos com aquele tempo, porque eu até comentei aqui nos últimos estudos que a luta dos cristãos naquela época era contra os principados, os potestades, né? Era governantes, era Nero, né? Era as próprias vontades, era os judeus que não queriam aceitar a Cristo. Então era uma série de coisas que aconteciam para que a igreja, né, os cristãos parassem naquele tempo. Mas graças a Deus, né, como nós falamos, não parou, e nós estamos aqui hoje dando continuidade a isso, né? Ainda que hoje não seja a perseguição física como era naquele tempo, mas ainda assim temos as nossas lutas, né? Temos as nossas dificuldades, e isso pode nos ajudar. A carta de Pedro pode ser muito útil, né? Vai ser útil, como toda a Bíblia é, para os dias de hoje também. Quem pode ler para nós? Ou eu mesmo leio, né, por causa do microfone, né, senhor Adalto? Ou alguém pode ler? Versículo 1. Quem pode ler, levanta a mão. Quem pode ler para nós? 1 e 2. Versículos 1 e 2. A morte para o pecado e a pureza de vida. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Obrigado. Pedro vai começar dizendo aqui para eles armar os vossos pensamentos, assim como Cristo ele fazia, né? Ele vai dizer, portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armem-se também vocês com o mesmo pensamento. Estava até conversando com o Marcelo agora, né?
como era difícil, né? Como é que a gente vai se comparar com Cristo, né? Mas a gente precisa tentar imitar a Cristo, né? Não vamos ser ele, mas imitador, é coisa diferente, né? Ele vai dizer assim: vocês com o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, não viva mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Hoje a nossa dificuldade não tem nenhum Nero mais, né, ameaçando a igreja. Não vi, desde que eu me conheço como cristão, né, faz pouco tempo, né, uns 3 anos eu acho, eu não vi nenhum cristão, graças a Deus, sendo queimado aqui na esquina, né, na Salgado Filho, ou em qualquer lugar aqui da Baixada Santista, o que está até no Brasil. Mas a nossa dificuldade qual que é? É deixar as nossas paixões, né, para que possamos fazer a vontade do Senhor. É isso que Pedro está dizendo para eles, e mesmo meio à dificuldade, é isso que eles tinham que fazer, ó, vocês têm que deixar as paixões, né, de vocês, as nossas paixões de lado, para fazer a vontade de Deus. E essa é a nossa maior dificuldade hoje, né, deixarmos a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus, uma vez que, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a sua vida não pertence mais a você, pertence a Cristo. Você entregou a sua vida a Deus, né? Assim como Cristo também abriu mão das suas vontades, assim como os apóstolos abriram mão das suas vontades, para que viesse fazer a vontade de Deus. E essa é a maior dificuldade hoje, porque a Bíblia fala lá em Gálatas, né, que há uma luta. De quem é essa luta? Que luta é essa aí que Paulo fala lá? Há uma luta, há uma batalha espiritual, há uma luta entre o espírito contra a carne, né? Uma luta travada. Essa é a maior luta do cristão nos dias de hoje, irmãos. Essas são as maiores lutas, as maiores dificuldades que nós enfrentamos hoje. Deixar as minhas paixões, as coisas que eu gosto, que o William gosta, para fazer a vontade do Pai. Isso é o mais difícil para nós. Mas é uma coisa que tem que ser feita, né? O apóstolo Paulo vai dizer assim, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Hoje é difícil entender isso, né? Hoje nós não conduzimos mais a nossa vida, né? Hoje você não manda nem mais na sua vida, né? Tem alguém já que conduz a sua vida, e eu costumo dizer, e a própria Bíblia fala isso, que nós, sendo pessoas ruins, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá a Deus, né? Se nós, sendo ruins, né, às vezes você acha, né, eu acho que às vezes consigo fazer coisas boas para a minha vida, imagine Deus. Será que Deus não sabe o que é o melhor para nós? Será que quando nós fazemos a vontade do Senhor, será que é uma coisa que vai ser ruim para nós? Pode ser que seja para a nossa carne, né, mas será que vai ser ruim para nós? E é uma luta. Pode falar, Sandra. Essa parte que é difícil o ser humano entender, porque mexe com os seus gostos, né, mexe com o seu libido, mexe com tudo, é difícil entender que isso só vai se refletir no futuro, né? A parte de você deixar aquilo que você gosta, você vai notar depois, quando as bênçãos chegar, mas no momento é muito difícil, e não tem quem possa dizer que é fácil. É muito difícil. Se você gosta, como você vai deixar uma coisa que você gosta? Como você vai deixar de jogar se você gosta e não pode viver sem? Não tem como. Como você vai deixar de comer demais, sabendo que você não pode comer, mas você não vai deixar, porque o corpo pede, o corpo exige. Então, as coisas do mundo que a gente, se conseguir deixar, de conseguir se limpar, aí então ele fala assim, as coisas do Espírito começam a florar com maravilha, que vai suplantar esses gostos que você perdeu. É isso aí. Uma das coisas que nos ajuda, né, a entendermos a vontade do Senhor é quando nós estamos tentando, pelo menos, fazer a vontade do Senhor. Né? Agora, quando nós abrimos mão, eu quero viver do jeito que eu quero e fazer o que eu bem entender, né? Mas quando você começa a se envolver, né, com as coisas do Senhor, você começa a se envolver realmente, se colocar à disposição realmente do reino, é do reino que nós dissemos, né? Você começa a entender, realmente isso vai mudando nós, né? O Espírito ele vai começando a tomar espaço dentro de nós. Agora, se eu não deixar isso acontecer, né, eu continuar numa zona de conforto, né, que eu posso dizer, ou querendo viver do meu jeito, né, a minha vontade,
vai ficar mais difícil você entender, né? Porque as coisas espirituais realmente é complicado se entender realmente. Aí se você não se envolve espiritualmente com as coisas, você não consegue alimentar o seu espírito, ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E isso vai nos fortalecendo, vai nos ajudando, né? Aí você vai começando a entender, né, qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E com certeza a própria Bíblia vai falar que a vontade de Deus, ainda que seja difícil, vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável, né? Ela é boa, perfeita e agradável. Pode ser que não seja para o eu do William, para mim é complicado, né? Mas para o Senhor não, é bom, perfeito e agradável, né? Então ele vai dizer aqui no 3 e no 4, algumas coisas até que nós fazíamos, né? Algumas coisas aqui, né? Que ele vai dizer que e era um tempo difícil, né? Que nem a gente acabou de falar. A igreja em perseguição, em dificuldade, fugindo, né? Muitas das vezes se reunido e escondido, muitas das vezes vendo os seus irmãos em Cristo, irmãos às vezes até de sangue mesmo, morrerem, né? Nas mãos do Império Romano, e ainda vem uma repreensão, né? Mas isso, a própria palavra fala, né? Deus, ele cuida dos seus filhos, né? E isso eu vejo como um cuidado do Senhor. O pai, quando ele vai orientar o filho, né, ele quer o melhor para o filho, né? Ele vai falar, não faça isso aqui. E como é bom, né, às vezes você ouvir o pai e a mãe, né? Imagine Deus sendo perfeito, né, sendo Deus que sabe de todas as coisas. Ele vai dizer assim no 3 e no 4, eu vou ler rapidinho. Basta-nos que no tempo passado de nossa vida tenhamos agido segundo a vontade dos gentios, entregando-nos às dissoluções, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Eles se estranham que vocês não se juntem a ele no mesmo excesso de devassidão e falam mal de vocês. Aí entra aquela fase que nós viramos um estranho, né, para o mundo. Aí entra aquela fase que as pessoas, mas vamos ali e tal, não vou mais não faço mais isso. Aí as pessoas começam a estranhar, né, e falam, ixi, ficou doido, né, lá. E isso é interessante porque aqui, irmãos, eles estavam, a igreja, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eles precisavam estar juntos, eles precisavam uns dos outros, porque o mundo já começa a olhar para você diferente, né? Já começa a olhar para você, começa a se afastar de você. Quando você começa a renunciar às coisas do mundo, o mundo automaticamente vai começando a excluir você também das coisas. O parente já não chama mais para as coisas, já fala, ele já não vai mais, ou já não participa mais do que você faz, começam a se separar, né? Começa a ter essa separação, e a igreja aqui, e Pedro vai ressaltar isso, precisávamos do amor intenso uns dos outros, né? Porque isso ia acontecer, acontece nos dias de hoje. Você acaba sendo aquela pessoa, como fizeram com Jesus, como faz com o cristão, né? Ixi, agora ele está bitolado, né? Nem adianta, ele não bebe mais, não faz mais aquilo, mais isso, não vai fazer mais isso. Por isso que quando nós vemos no começo, não sei se vocês vão lembrar, no capítulo 1 de Pedro, o que Pedro fala que eles eram? Ele chama eles de quê aqui nessa terra? Vocês lembram? Forasteiros, né? Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Por isso que ele disse lá no começo, por isso que é importante a gente entender, né, desde lá do começo o contexto, porque nós, quando estamos em Cristo, nós nos tornamos estrangeiros, estranhos, né, para alguns, né, nós não pertencemos mais a este mundo, né, e isso para alguns é difícil de entender, né, e Pedro ele vai falar, olha, vocês faziam isso no passado, hoje não podemos fazer mais isso, né, hoje a gente tem que agir de acordo com o que o Espírito nos ensina, né, isso não quer dizer, sempre costumo falar isso, que a gente precisa se cobrar para ser perfeito. Não vamos ser perfeitos. Nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor, todos os dias. Porque a Bíblia fala que aquele que não tem pecado é mentiroso, né? Mas algumas coisas, eles tinham que mudar as suas atitudes, né? Para que pudesse o nome do Senhor ser glorificado. E ele vai dizer no 4, né? Vou ler novamente. Eles estranham que vocês não se juntem a eles no mesmo excesso de devassidão e falam mal de vocês. Né? Você começa ainda... A igreja aqui, né, os cristãos que não se reuniam mais nas rodas dos carnecedores, começam ainda a falar, está vendo lá? Né, começa ainda a ser caluniado, né? Mas isso deveria ser comum, perto daquele povo que estava, né, sendo morto por Nero, falar mal da gente hoje, né, por ser cristão, e é uma coisa que ele vai dizer, Jesus ele ensinava o tempo todo, vocês são felizes se isso acontecer, vocês são felizes se odiarem vocês, porque odiaram a mim, né? Então a gente tem que se sentir feliz por esse motivo, porque está em Cristo, mas triste por aqueles que ainda estão, né, nessa vida, né? E me esforçar
para que quando tiver oportunidade, essas pessoas, né, o gentil, que ainda tem, né, possam olhar em nós Cristo. Caramba, ele mudou, né, ele está diferente, ela está diferente, né, uma outra pessoa, uma nova criatura. Quem pode ler os 5 e os 6 para nós aí? Por favor. Levanta a mão aí. Iraildo. Oi, Iraildo. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmos julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Aí as pessoas, elas olham e falam mal de você, né? Pode falar mal de você, não se junta mais conosco, né? Mas uma coisa que vai acontecer e ninguém vai escapar, irmãos, é que todos nós, a Bíblia diz que todos joelhos se dobrará perante o Senhor. Todos nós vamos estar perante o Senhor um dia, né? Todos nós vamos ser julgados nesse grande dia. E não vai ter desculpa, né? Foi pregado o Evangelho para os que estão mortos, né? Para os que estão vivos, né? Ficou na minha cabeça aqui, eu matutando esse versículo 6, né? Ele vai dizer assim: pois o Evangelho também foi pregado aos mortos, para que, embora julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Né? Foi pregado o Evangelho, tanto para o que está morto, né? Para os que estão vivos. Né? Foi pregado para todos o Evangelho do Senhor. Né? E todos serão julgados no grande dia. Todos nós estaremos perante o Senhor no grande dia. Né? Não vai ter como a gente escapar. Né? Todos nós vamos prestar conta daquilo que fizermos. E para o cristão, é ainda mais pesado, porque vai começar pela casa, né? Vai começar por nós, e aqueles que conhecem, né, já sabem, conhecem a verdade, vai ficar ainda mais difícil, né? Aqueles que ainda querem permanecer mortos, né, espiritualmente, né, é uma escolha, mas para aqueles que já conhecem, sabem da verdade, sabem da palavra, conhecem, aqueles que sabem o que é certo e o que é errado, o peso ele fica maior para nós, né? Tem pessoas que sabem e não querem dar ouvidos, mas nós já estamos em Cristo, né? Nós temos o Espírito, nós estamos andando hoje com Jesus, né? Então esse cuidado que nós temos que ter, porque todos nós vamos prestar conta para o Senhor, todos vamos prestar conta da nossa vida com o Senhor. Pode falar, Sandro. Então, e às vezes a gente esquece, que nós vamos prestar conta. A gente vive no dia comum do lar, né? No dia comum da família, do trabalho, e a gente esquece, né? É interessante, né? Quando o Gálatas fala que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então, você não tem como. Você pode viver a vida comum, no pecado comum, mas uma hora você sabe, porque você conhece a palavra, que você vai enfrentar a verdade, né? E aí, então, todo o joelho se dobrará, né? Tanto dos maus como dos bons. Agora, não tem como discutir naquela hora o porquê, ou arrumar desculpa, né? O porquê, né? O julgamento virá. Exatamente. No 7 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e mantenham-se sóbrios para as suas orações. E ele falou isso aqui há anos e anos atrás, né? E o fim está próximo, e o fim ainda não chegou, né? Para eles que estavam nesse tempo aqui, chegou. Para alguns que nós conhecemos, chegou o fim. E a Bíblia, isso é interessante, que não dá para a gente saber o tempo. Isso, Pedro está falando para ele assim, não dá para cravar, ninguém sabia, nem o próprio Jesus, quando seria a sua volta, o dia da sua volta. Por isso que é um alento para que nós venhamos ficar o quê? Atentos, criteriosos, né? Vigilantes. A parábola das 10 virgens mostra isso, né? 5 nécias, 5 prudentes. A Bíblia, ela nos ensina a ficarmos com as nossas lamparinas acesas, né? Nesse contexto que Pedro está dizendo, para ser mais claro, não dá para a gente adivinhar. Se nós soubéssemos, né, eu vou me endireitar agora aqui, porque, ou então Jesus vai vir em fevereiro, vamos endireitar quando chegar perto lá, seria muito fácil isso acontecesse. Mas a Bíblia fala que ele vai vir como um ladrão não avisa quando vai entrar na sua casa, ele pega você de surpresa, né? Ele vai vir como um ladrão, e isso é um alento para nós. Pedro está dizendo assim, não dá para vocês continuarem vivendo da forma de vocês, ou o que vocês faziam lá no passado, porque Jesus, ele pode vir para nós a qualquer momento.
às vezes é duro a gente falar da morte, né? Mas a morte, ela, para eles aqui, foi esperança. Foi esperança, porque, e o Paulo vai falar isso, né? O viver é Cristo e morrer é lucro. Será que para nós hoje morrer é lucro? Será que para eles aqui naquele momento morrer seria lucro? É um assunto meio delicado falar de morte, né? Mas a vida, ela é um piscar de olhos, né? A vida, ela de repente pode ser que esse fim chegue para nós, né, a qualquer momento. E como é que a gente vai estar preparado, né, para o encontro com o Senhor? Como é que vamos estar diante do noivo, né? Que ele fala que vem buscar a sua noiva. E vocês lembram, pelo menos alguns irmãos, né, quando quando vai no casamento, você vê que a expectativa, né, do encontro do noivo com a noiva, né? O noivo até então, o melhor momento, né, quando a noiva ela entra, né? Todo mundo, a expectativa, todo mundo para olhar. Aquele encontro do noivo com a noiva é a coisa mais linda quando acontece, né? Jesus, ele faz essa comparação porque vai ser assim conosco também. Ele vai querer encontrar a noiva dele bela, né? Com as vestes brancas, né? Bem arrumado. Não vai querer encontrar a noiva. A pessoa, você está esperando sua noiva no altar, ela entra toda maltrapilha, né, cara? Você fala, caramba, né? Que cria uma expectativa. Jesus, ele tem uma expectativa em nós também, que no dia que ele nos encontrar, nós vamos estar preparados para esse encontro, né? Ele estava dizendo para a igreja assim, ainda que o momento aqui fosse um momento crítico para a igreja, eles teriam que estar preparados para o encontro com Cristo, né? Ou para o fim de todas as coisas. E ainda que às vezes nosso momento seja difícil, né? Não sei qual é o problema de cada um aqui, mas nós precisamos estar atentos com isso, preparados para que isso aconteça. Porque, como nós falamos aqui, né? Até está bem recente na nossa mente, né? De repente você está aqui, daqui a pouco acabou, o fim de todas as coisas chegou para você. E o fim de todas as coisas, esperamos nós, né, que todos nós possamos estar com Cristo no fim de todas as coisas. Tomara que no fim de todas as coisas o Senhor possa olhar para nós e falar assim, olha, você foi aprovado, né? Como muitos da igreja aqui, olha que aqui, muitos já tinham abandonado Jesus faz tempo, né? Não esperaram o fim de todas as coisas, né? Anteciparam o fim das coisas. Então, ele vai dizer, mantenham-se sóbrios. O que seria uma pessoa sóbria? Alguém quer comentar alguma coisa? Atento. Consciente, né? Consciente do que está acontecendo. Racional. Ele vai dizer ainda, né, para as suas orações. Porque uma das coisas que a gente limita, né, a gente deixa de fazer muito, né, principalmente cristão, e não poderíamos deixar de fazer, era orar. E eles não tinham outra coisa para fazer aqui se não fosse orar, né? Porque não tinha mais o que fazer, a não ser continuar pregando o Evangelho, né, enquanto estivessem em vida, e orar uns pelos outros, porque aqui, por ser um momento crítico, tinha muitos irmãos que já estavam querendo desistir, né, desanimados já. E eles, os mais fortalecidos naquele momento, né, tinham que continuar em oração. E hoje não mudou para nós. Tem os nossos irmãos que ainda têm uma dificuldade, estão um pouco mais fracos na fé. E uma coisa que a igreja não poderia deixar de fazer nunca é a oração. Porque Jesus, ele sempre tinha o momento dele de oração, né? Sempre teve o seu momento de oração. E a igreja não podia parar de orar. Ele diz assim no 8, acima de tudo, porém, tenham amor intenso uns para com os outros, pois o amor cobre uma multidão de pecados. O que seria esse amor intenso? Uns para com os outros. Alguém tem um comentário a fazer? Fiquem à vontade, irmãos. Não, eu vou ficar falando aqui bastante. Aí, né, cobre multidões de pecados. Interessante que a Bíblia fala que todas as vezes que você prega o Evangelho e alguém se batiza, a festa nos céus e multidões de pecados são perdoados, né? Só através de um amor intenso que a gente conseguiria
mudar a vida das pessoas, e aí então ter multidões de pecados absolvidos. Né? Porque nós somos pecadores, não tem jeito. Então o que nós vamos fazer para amenizar esse pecado que nos rodeia e invade? É fazer a vontade de Deus para que o trabalho de Deus seja feito. Quando você está fazendo o trabalho de Deus, Deus se alegra. Um Deus alegre, um Pai alegre, perdoa muitos pecados. Amém. Ele fala de intenso, né? Se você for ver no grego lá, é como se fosse esticar, né? Esse amor, porque muitos aqui já estavam sem suas famílias, né? Eles só tinham uns aos outros. Eles não tinham mais, não tinha nem lugar para ficar. A gente vai ver no texto recorrente, Pedro falando, né? Eles tinham que ter esse amor realmente. Tinham somente uns aos outros ali. Então, aí tinha aquele que tinha mais dificuldade, né, de entender, tinha alguns que estavam desistindo, muitos, na verdade, já tinham desistido, né? E esse amor ele tinha que ser intenso. E quem demonstrou esse amor intenso para nós? Engraçado, né, que Pedro, na hora que Cristo estava mostrando aquele amor por eles ali no lavar os pés, ele fala para ele, hoje você não entende, depois você vai entender. E agora ele está falando para a igreja, olha, tem um amor intenso uns pelos outros, né? Tem esse amor uns pelos outros. O amor intenso nosso, o que é você ter intensidade? É você não desistir, né? Hoje, para a gente hoje, né, o problema, como eu disse, é menor do que era na igreja do primeiro século, mas eu estava lendo esse texto aqui, e às vezes a gente desiste fácil, né, de um irmão, né? A gente tem que ter esse amor intenso. O irmão, poxa, não está vindo mais, deixa ele lá, ele não quer vir mais. A gente precisa ter esse amor intenso, né? Ele fala do intensidade como se fosse esticar esse amor, né? A gente puxar esse amor, cobrir uns os outros, né, com esse amor, porque o que ia manter eles aqui vivos, com a esperança viva ainda, para continuar assim, né, até que Cristo chegasse o tempo deles, era o amor pelos outros. Isso faz muita diferença, né? A preocupação de uns para com os outros. A gente vai ver em capítulos anteriores que ao invés de ter o amor, eles estavam brigando entre si, né? Um falando mal do outro. Pedro vai repreender sobre isso, né? O amor ele tem que ser intenso realmente em nós. Jesus ele nos amou intensamente, né? Ele demonstrou esse amor intenso por nós, né? E esse amor intenso, porque no momento difícil, né, cada um tem suas personalidades aqui, né? No momento crítico nosso, às vezes a gente não está bem. Aí a gente acaba, às vezes, não tratando, né, um ou outro bem, né? E vai acontecer alguma coisa, mas esse amor intenso, irmãos, é o perdão, né? Saber você perdoar, você saber ouvir, saber falar, né? O amor intenso no momento difícil, né? Às vezes o irmão precisa de você. O próprio Cristo ele fez isso quando ele está lá em João, ensinando os discípulos, e ele está vendo que eles não estão entendendo, ele não vai repreendê-los de uma forma negativa, vai tentar mostrar para eles uma forma positiva. Né? Isso quer dizer, às vezes você tem, em vez de ajudar o irmão, você desanima mais o irmão, né? Você mata o irmão, né? O amor intenso é você tentar entender e saber o que o outro às vezes está passando, né? Ou se colocar no irmão, o que o irmão está passando, está vivendo, né? Entender, né? Porque eles só tinham uma saída ali, né? Que ia ajudar a sobreviver em meio a tanta dificuldade, né? Era o amor intenso. Ele vai dizer assim, no verso 9, recebam mutualmente uns aos outros em suas casas, sem murmurar. Aí eu chego lá na casa do Júnior, lá com 5 filhos, eu falo, Júnior, me recebe aí. Porque eles não tinham nem... Vocês lembram o que eles eram? Peregrinos, estavam fugindo. Muitos deixaram as suas casas, não tinham onde dormir, não tinham o que comer, né? Recebem uns aos outros aí sem murmuração, sem queixas, né? Algumas versões vai dizer assim, sejam hospitaleiros, né, ele vai dizer. Era uma das características, né, da igreja, né? E tem que ser uma das características nossa hoje, né? Porque às vezes eu vejo a irmãzinha lá, põe no grupo lá, acho que era a Nina que põe no grupo, né? Hoje eu não vou poder receber o irmão vem de longe. E às vezes veio o nosso irmão de longe pra caramba, aqui trazia a mensagem para nós, uma mensagem edificante, né? Aí o irmão... São poucos, né, que às vezes falam assim, vamos lá para casa, né? A gente às vezes não pensa nisso. Eu mesmo, quando eu vi a mensagem, eu falei, caramba, a gente nem pensa nisso muitas das vezes, né? Sermos hospitaleiros, mas eles tinham que receber porque estavam muitos longe das suas casas, tinham deixado os seus bens para poder fazer a vontade do Senhor, para que a igreja continuasse, né? E provavelmente se Pedro repreende dessa forma, havia reclamação, né? Pô, já vem esse irmão aí, caramba, vou ter que ficar aqui fazendo sala, estou cansado.
Hoje é domingo, hoje tem futebol para me assistir. Eu poderia estar no shopping, né? Mas pode falar assim. E é interessante isso aí, porque você tem que estar preparado para receber outros irmãos, né? E isso não é só porque o irmão vem pregar. Às vezes você recebe um telefonema e 11 horas da noite, casa pequena, não tem onde dormir. Aí a pessoa, olha, eu estou perdido aqui, deu errado, estou com a minha família aqui e eu não tenho para onde ir. E aí? Você vai falar o quê? Vai falar para a pessoa, olha, sinto muito, mas aqui também não tem. Né? Com a gente já aconteceu isso. E interessante que a princípio, na hora, parece difícil, né? Mas você tem que abrir mão. Abrir mão do conforto. Né? E quando chega a pessoa, e em vez de 2, é 6. Mas aí, vira festa, porque dorme em qualquer lugar. Né? Mas o importante é que certos atos que você faz nunca vai ser esquecido por essas pessoas. E elas vão estar sempre orando por você. Às vezes você não sabe por que está sendo abençoado ou porque Deus tem ajudado você. Mas espera aí, é que você não consegue enxergar, mas tem pessoas orando por você. E Deus, ele vê todas as coisas, né? Porque não adianta nós recebermos, né? Que nem um exemplo, se acontecer isso conosco, né? A gente recebe o irmão, aí depois o irmão vai embora, né? Aí fala aquele ufa, né? Ufa! Caramba, aquele filho, olha lá, o filho desse irmão aí, só Jesus. Deus, ele está vendo, né? Nós precisamos ter, e é bom estar com os irmãos, né? Você vê que a gente termina o culto aqui, é uma briga para ir embora muitas das vezes, né? Isso é bom, tem que ter a igreja precisa ser hospitaleira, né? E assim, e se não vier, que não seja nas nossas casas, mas quando vier para cá também, né? No prédio, receber os irmãos de forma alegre, né? Conhecer o irmão, às vezes o irmão vem, a gente nem sabe a dificuldade que ele enfrentou para estar aqui, né? O que ele está passando para estar aqui. E a gente não cumprimenta, não fala, não conhece, não tem aquela aproximação. Isso é muito importante, né, para a igreja. Era importante naquele tempo e é para os dias de hoje. Ele vai dizer assim, no verso 10: cada um de vocês sirva aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Alguém quer comentar sobre a multiforme graça de Deus? O que seria a multiforme graça de Deus? A Bíblia diz que nós somos um corpo, certo? Cristo é o cabeça. O corpo é feito por membros. E o que seria a multiforme graça de Deus? É isso, varão. É variedade. Quando todo o corpo ele está trabalhando, né? Se forma a muitos, né? Multi seria muitos, a multiforma, né? O corpo todo trabalhando. Por isso que ele diz assim: cada um de vocês sirva com os outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Né? Quando todos do corpo, né, todos os membros com o seu dom servem, né, aí se forma a multiforme, né, graça de Deus. Né? Todo o corpo trabalhando, né, todos contribuindo, todo o corpo fazendo a sua função. Aliás, todos os membros fazendo as suas funções. Né? Quando isso acontece, isso aí é maravilhoso. Por que Pedro fala isso aqui? Porque muitos já estavam desanimando, deixando seus dons de lado, por causa da dificuldade. Muitos estavam deixando de fazer a vontade do Senhor. Você vê que ele vai falando no contexto, muitos estavam deixando de fazer a vontade do Senhor, e alguns voltando a fazer o que fazia no passado, né, porque estavam desanimados. Né? E às vezes, a primeira coisa que acontece conosco, infelizmente, quando nós desanimamos, parece que a gente encontra o culpado, né, Deus. Aí que a gente deixa de fazer aquilo que nós fazíamos, né? Ou então a gente culpa os outros, né? Exatamente. Culpa os outros irmãos, né? Ou então a gente fica com ciúme porque os irmãos estão fazendo, né? E você não. Ou por que ele faz? Por que ele está se sacrificando? Poxa, eu vou ter que sacrificar também? Né? Mas é falta de entendimento, é falta de entender a multiforme sabedoria de Deus. Porque uma igreja que estuda, uma igreja que se prepara e não fica olhando só para dentro, ela começa a entender o que é a multiforme sabedoria de Deus.
que é cada um fazer a sua parte na igreja, né? E se você não estiver satisfeito, faz a parte do outro também, né? Porque isso é a vontade de Deus, que a gente faça sempre a mais e nunca a menos. E assim, se isso acontecer, também ninguém fica sobrecarregado, né? Se cada membro do corpo fizer a sua função, nós falamos sobre isso aqui, né, algumas vezes, né? O corpo... E isso é bom porque Deus deu um dom para cada um, né? Todos têm um dom. Todos nós temos um dom, né? E quem deu esse dom foi o Senhor. E esse dom foi dado para o Senhor, a Bíblia diz, para que venha frutificar, né? Dar frutos. E parece que os dons, né, não confundam isso, né? Ou não entendam dessa forma, o meu dom não é muito... Todo o membro é importante do corpo. Se o dom qual seja o dom, é dom, né? É para ser usado para o corpo, é para ser usado para o Senhor, né? E é uma coisa que também nós vamos ser cobrados, né, no grande dia, né? Como o servo fiel, né? Cadê o dom que eu te dei? Enterrei, Senhor, fiz nada. O dom que eu tinha, eu usei no meu trabalho lá. Você ganhou dinheiro, mas não ganhou né, a vida eterna. Então, cada um de nós temos um dom, e todos os dons são importantes, e a multiforme, graças a Deus, precisa estar, né? O Marcelo falou uma palavra, né, a palavra-chave aí, né? A variedade, né? Todos nós participando, o corpo trabalhando, né? Vai ficar bom. Se um membro do seu corpo paralisar, não faz falta? Quem já quebrou um membro do corpo aqui, né? Ficou parado, não fez falta? Demais? Olha o dedinho, soldado, está fazendo falta. Quem quebra uma perna, um braço, faz muita falta. Então, ele vai dizer assim, verso 11, se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que seria o oráculo de Deus? Perguntas? A palavra, mano. Segundo as instruções do Senhor, né? Que naquele tempo era muito usado, né? Lembra que tinha muitas adorações aos deuses, né? E eles colocavam para consultar, né, os deuses, os oráculos, né? Os ensinamentos dos deuses. Então, se alguém falar, fale de acordo com a palavra de Deus, né? Com o que está na palavra. Se alguém servir, que faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E tudo que nós fizermos, né, viemos fazer, que seja o melhor para o Senhor. Se meu dom né, que nem o nosso irmão tinha, né, montar as mesas, ele fazia perfeito, né, era o melhor. Se meu dom é vir aqui limpar o prédio, eu vou fazer o meu melhor. Se meu dom eu vou fazer o meu melhor. Se meu dom é cuidar, eu vou fazer o meu melhor, né? Porque a gente precisa lembrar, nós precisamos lembrar de uma coisa, né? Quem te deu o dom foi o Senhor. E você tem que fazer, nós temos que fazer, né, tudo como se fosse para Ele. É para o Senhor, né? É para o Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado. E não tem coisa melhor do que servir o Senhor, né? Você fazer algo para o Senhor, ainda que seja difícil, né? Seja renunciar ao tempo, algumas coisas, mas você sabe que é o melhor, né? É bom você fazer a vontade de Deus, né? Se nós achamos bom, né? Imagine o Senhor, né? Então, o oráculo, ele vai dizer, vou repetir o verso 11, se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém servir, que faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aí ele vem para o sofrimento, né? Sofrendo como cristão. Amados, não se surpreendam com o fogo ardente que o assola, destinado a prová-los como se algo extraordinário estivesse acontecendo com vocês. Vocês lembram o que estava acontecendo lá em Roma? O que acontecia com o cristão lá em Roma? Queimados, né? Ele vai falar de fogo, é fogo, literalmente fogo mesmo. E Pedro estava alertando eles, porque isso podia chegar até onde eles estavam também, né? Depois de um certo tempo, Nero ele morre, né? Mas ele fala assim, não se surpreendam se isso alcançarem vocês aí, se chegarem até vocês aí, né? Mas alegres, ele vai dizer, é louco isso, né? Eu vou ver o meu irmão sendo queimado vivo, eu vou me alegrar com isso, né? Eu vou ser ameaçado de morte pelo nome de Cristo e vou me alegrar com isso, né? Mas alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando, né? Como é que é se alegrar no meio da dificuldade, né? Como é que nós conseguimos nos alegrar no meio da dificuldade? Pode falar, Isola.
Então, é muito importante, quando ele fala assim, vocês se alegrem, mas por que se alegrar com uma pessoa que está morrendo? É o objetivo da morte, que é difícil. Você está morrendo por Cristo. Ninguém morre por Cristo hoje em dia. Você morre porque faz coisa errada, ou morre porque o outro é errado. Mas ali eles estavam morrendo por Cristo, porque por defender a palavra de Deus. E quando ele fala assim, quando você acha pessoas que é capaz de morrer por Cristo, isso traz uma alegria tremenda. Por quê? Porque você fala assim, poxa, é verdade, Cristo existe, Deus existe. Se alegre porque Deus existe. Porque teve pessoas. Agora hoje em dia não, a gente sofre por erros da gente. A gente sofre por erro do parceiro da gente, né? A gente sofre por parceira da gente. A gente sofre por decisões erradas que a gente tomou. Espera aí, pessoal, você está sofrendo por culpa tua. Você não está sofrendo porque você ama tanto Cristo que estão te perseguindo. Se estão te perseguindo porque você ama tanto Cristo, glória a Deus. Deus seja louvado. Ah, você foi preso porque fez a vontade de Deus. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Mas, se você sofre pelos seus próprios erros, nada mais justo do que você passar por eles. Né? Nessa parte é muito importante a gente ir lá em Nero, lá no começo da destruição de Jerusalém e tudo. Por quê? Porque a gente começa a ver o porquê que o cristão sofre. Não me venha com papo furado de que, eu estou sofrendo. Mas você está sofrendo por causa de Cristo? Você está sofrendo porque não tinha ônibus e teve que vir a pé na chuva e passou por meio de água poluída? Não, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente é abençoado por Deus, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente sofre por Deus, aí então o céu se abre e as bênçãos caem. Sim, exatamente. Inclusive, há pouco tempo, um irmão nosso, ele contou uma história sobre isso, né? Ele sofreu por Cristo realmente, ali foi o sofrimento por Cristo, né? Porque a esposa dele tinha falado assim, olha, se você não deixar esse Cristo aí, você vai ficar sem ter nada comigo aí, enquanto você não largar esse Jesus. Aí você vê, né? Diferente de você falar assim, e aí, irmão, tá tudo bem? Tô no maior sofrimento. Mas o que aconteceu? Meu cartão, não estou conseguindo pagar. Mas você foi que estourou o seu cartão. Né? Estou cheio de multa para pagar agora, vou fazer documentação, mas quem foi o errado, né? Foi você, diferente do sofrimento, né? Eu acho que isso é muito difícil isso acontecer hoje em dia, né? Você sofrer, ainda algumas pessoas ainda passam, né, por algumas dificuldades assim em relação, principalmente quando se trata em família, né? Acaba sofrendo por causa de Cristo, né? Acaba tendo as consequências. Mas se isso acontecer conosco, né, que nós possamos nos alegrar, né, com isso, porque isso é por Cristo, é por aquele que deu a vida dele por você, e ninguém fez mais isso por você, ninguém vai fazer mais isso por você, dar a vida dele, né, entregar, morrer na cruz por amor de nós, né? Então que seja, se for por Cristo, que possamos nos alegrar por isso. Eu sei que é difícil, é muito difícil, né? Teve uma vez que eu estava comentando, acho que foi aqui no estudo, se acontecesse com nós hoje, você está lá no seu trabalho lá, e você é proibido, né, de falar de Jesus, né, acontece algo com você por causa do Cristo que você serve, né, qual seria a nossa reação, né, a nossa decisão? Né, muitas vezes nós falamos, Pedro negou Jesus, né, mas se acontecesse conosco hoje, né, ou entrasse alguém aqui, com uma arma aqui na mão e falasse, se vocês não negarem esse Cristo, eu vou matar vocês tudo aí. Qual seria a nossa reação, né? Será que nós iríamos nos alegrar? Se matar a gente, não vai estar num bom lugar hoje, vou estar num lugar melhor que você, com certeza. Pode falar, senhor. Então, por essa razão que muitas vezes o nosso Senhor não permite isso, né? Porque Ele conhece o coração de cada um. Sim. Né? Deus é tão bom que Ele é capaz de providenciar uma saída para que isso não aconteça. Por quê? Porque muitos iriam negar Jesus. Difícil, né? Então é melhor que não aconteça. Se vocês são injuriados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados são vocês, felizes são vocês, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vocês, enquanto para eles é blasfemado para vocês
é glorificado. Quais são os frutos do Espírito? Vocês lembram? Eu estudei recentemente com os jovens aí. Quais são uns dos frutos do Espírito? Tem uns frutos do Espírito que tem a ver com isso aqui. Quais são os frutos do Espírito? Sim. Falou quase todos, varão. Falou que estava... Não, ele está falando sobre a alegria aqui. Quais são os frutos do Espírito? Não é alegria, né? Não é isso? Porque o Espírito de Deus, né? Ele está em nós, ele habita em nós hoje, né? E às vezes as pessoas veem, poxa, mas como é que é se alegrar no meio de uma dificuldade, né? Num momento triste, né? Num momento de tristeza, que nem nós até estávamos comentando, né? Recentemente. Nós estávamos num velório, né? Como é que você consegue? Você está muito triste, mas ao mesmo tempo você consegue ter alegria, né? Porque você tem um espírito, porque você sabe, né? O que é o melhor. Aliás, Deus sabe o que é melhor para o que acontece, né? Para aquilo que aconteceu. E é o espírito, irmãos, é o espírito. Já teve momentos de dificuldade que a gente, né, passou. Algumas pessoas falavam assim, poxa, mas como é que vocês conseguem, né? Falaram assim, né? Como é que vocês conseguem estar passando por isso e estar alegre, né? Rapaz, é o Espírito, não tem como explicar, né? É o Espírito está sobre vocês. Ainda que nós viemos passar por... Ele estava, Pedro, dá para a gente pegar, né? Que nem o Salvador falou, era difícil aqui, né? Era um momento muito crítico para a igreja. Como é que você vai se alegrar vendo as pessoas que você ama morrendo por Cristo, né? E você sendo ameaçado até a sua fé? Você já perdeu tudo, você ainda vai perder a sua vida e você vai se alegrar nisso, né? Mas o que nos traz esperança é o Espírito. Eu tenho o Espírito, né? Hoje nós temos o Espírito que habita em nós, e o Espírito, um dos frutos do Espírito é a alegria, né? E isso nos ajuda em momentos de dificuldade também, né? O Espírito Santo, né? Por isso que diz que ele é o nosso consolador, né? O nosso amigo no momento mais difícil, né? Momento difícil, momento alegre, ele está conosco, né? Verso 15, mas nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. É melhor sofrer por fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim? Servir a Deus é uma coisa boa, né? Seguir Jesus é uma coisa boa. Ainda que para eles aqui fosse um negócio muito complicado, mas é uma coisa maravilhosa, porque você sabe para onde você vai em Cristo. Se você morrer, sabe onde você vai estar em Cristo. Aí ele vai dizer, mas nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. É melhor vocês sofrerem por fazer o bem, permanecerem fiéis ao Senhor, do que vocês começarem a fazer coisas no mundo e sofrer, né, ser preso porque você matou, porque você roubou, porque você fez coisa errada. Então é muito melhor sofrer do que fazer o bem, por fazer o bem, do que fazer o mal, né, ele vai dizer. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Ao contrário, glorifique a Deus com esse nome. Aí ele vai dizer de novo, porque já chegou a hora de iniciar o juízo pela casa. Vai começar por onde, juízo? Pela igreja. Porque já chegou a hora de iniciar o juízo pela casa de Deus. E se ele começa primeiro por nós, qual será o destino daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual é o destino daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? Qual que é o destino daquele que não obedece, né? O Evangelho de Deus. E é engraçado que ele está falando aqui para cristão, né? Ele está até para a igreja. É interessante isso, né? Porque, pode falar. Então, aí ele começa falando com a igreja, né? Isso significa que todos da igreja têm que ficar de orelha em pé. Não, né? Por quê? Porque não é porque você foi batizado e é cristão que está salvo. Espera aí, você tem que fazer a vontade de Deus, né? Então ele começa o julgamento pela igreja, mas é interessante que ele não deixa os de fora. Ele fala assim, se começa pela igreja, quanto mais os de fora, né? E aí ele pega o mundo todo, né? Vai começar pela igreja, né? Isso aqui ele está falando para a igreja. Será o destino daqueles que não obedecem, qual será o destino daqueles que não obedecem
ao Evangelho de Deus. Melhor permanecer obediente, né? Sofrendo. Assim mais direto, né? Pedro, olha, melhor vocês permanecerem sofrendo por fazer o bem, permanecerem obedientes ao Senhor, porque o destino daqueles que não obedecem ao Senhor é o inferno, né? Irmãos, o inferno existe. O inferno existe, né? Uma vez salvo não é sempre salvo, não. Nós temos que lutarmos todos os dias para que, é isso que diz, né, o contexto do capítulo 4, você tem que permanecer lutando até que chegue o fim de todas as coisas, aí sim acabou, né? Então não dá para dizer assim, eu tenho que ter a convicção da salvação, com certeza, sim, mas eu preciso lutar todos os dias por isso, até que Cristo venha, né? Para que o Senhor não venha nos pegar como as virgens, né, nécias. Ele faz uma pergunta: e se o justo é salvo com dificuldade, onde comparecerá o ímpio? Sim, o pecador. Onde que vai o pecador? Aí Pedro, você vê que a carta vai ficando mais pesada, né? Vai passando os versículos, Pedro vai começando a apertar um pouco mais, a fazer perguntas. Se o justo é salvo com dificuldade, onde comparecerá o ímpio? Sim, o pecador. Portanto, também aqueles que sofrem conforme a vontade de Deus, entreguem suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Amém, meus irmãos? Alguém quer fazer um comentário? Pode falar, Marão. Exato. Justificados, né, por Cristo. Quando ele fala o justo, somos nós somos justos, né? Ah, mas vocês são justos porque... cuidado, é o justiça. Não, eu sou justificado por Cristo, né? Por isso nós somos chamados de justos. Né? Ele vai usar aí o termo justo e o ímpio, né? É o que a Bíblia ela diz, né? O ímpio, pessoa sem Cristo, o justo, quem é justificado por Cristo, né? Seria isso aí. Algo mais? Sim. Pode falar, Marcelo. Sim. Isso. Aquele que creu, né, batizou, tem Cristo, né? Aí se torna justo. Nos tornamos justos, justificados. Pode falar, Zé. E por isso que veio o alerta, né? Ele faz o alerta para o ímpio, né? E faz o alerta para a igreja, ok? Então a pergunta aí Pedro faz para cada um, entendeu? Como é que está você? Ok? Você é o justo? Ou você pensa que é o justo? Então aí, como vou saber se eu sou justo? Pelo seu comportamento perante Cristo. O que você anda fazendo? Se você não anda fazendo as coisas certas, meu filho, você pensa só, entendeu? Mas a bordoada vem. Então precisa tomar muito cuidado. Ou nós somos convertidos ou convencidos, né? Pode falar, Cícero. Não entendi. O justo? Se o justo viver igual o ímpio, pode ter sim. E achar que está salvo. O céu é certo. Está perdido. Está perdido. É 18. É 18 que nós lemos. É por isso que a gente fala que o julgamento começa pela igreja. Sim. O julgamento começa pela igreja e para cada um individual. Cada um da igreja é uma das partes das nécias ou das honestas. Né? Qual que você é? Aquela que a lamparina já apagou ou aquela que preveu que tem que ter azeite até o noivo chegar? Exato. Muitas vezes a nossa lamparina está secando e a gente não está nem aí. Sim. Não vai repor. Porque tenho tempo. Eu sou novo, tenho mais 50 anos, 30 anos, 20 anos. Não sabe que amanhã Deus pedirá conta. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pensando que essas passagens são para os outros. Sim. A passagem é para a gente.
né? Mude a vida. Por quê? Porque às vezes você não vai morrer, mas você vai ter uma vida desgraçada e não está percebendo. Exato. Está dando tudo errado e você não está percebendo. É. Aí chegar uma hora que você vai acusar até o mundo pelo que está acontecendo. Mas não é assim. Né? Vamos voltar, vamos lutar pela igreja, vamos vir cansado, vamos vir quando não dá, vamos fazer dar. Por quê? Porque aí então a nossa vida vai melhorar. Não. Sim. Quando eu estava dando uma estudada nesse capítulo 4 de 1 Pedro, Pedro está dizendo para a igreja assim, não dá para a gente eu moldar a minha vida, aliás, a palavra, né, a minha vida, né, adaptar, né, Cristo a mim, eu tenho que me adaptar à palavra. Vocês precisam, ele está dizendo para a igreja, né, vocês precisam moldar a vida de vocês à palavra, aquilo que foi ensinado. E o que é mais interessante é que era um momento, a gente tem falado várias vezes a gente leu a história da carta de Pedro, né, a introdução. Por que a necessidade da carta? Era um momento bem crítico e não dá para colocar desculpa. Ele está dizendo, né? Às vezes a gente coloca alguma desculpa, porque eu estou assim por causa dessa situação e tal. Não dá para ter desculpa. Você vai ter que viver com Cristo, com os problemas, com as dificuldades, vai ter que ficar em Cristo. E se você estiver feliz, momento alegre, vai ter que ficar em Cristo. Não tem para onde correr. Era mais ou menos assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem saída, vocês vão ter que passar por isso, né, em Cristo. Vocês vão ter que viver, se tiver que ter alegria, em Cristo. Se tiver que ter tristeza, em Cristo. Se tiver que estar... em Cristo, não tem saída. É isso que está falando para a igreja. Só que às vezes a gente quer tentar amoldar a minha vontade, né? Não, Deus tem que se adaptar a mim, né? Do jeito que eu sou. Não, eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja. É isso que ele estava falando, né? Esse era um alerta. E mais uma vez, né, a gente vê o histórico. Era um momento muito difícil, mas perante o Senhor hoje é indesculpável, né? Não dá para a gente colocar mais desculpa, né? Não tem como. Aconteceu tal coisa, não tem como, né? Ou a gente faz a vontade do Senhor, permanecemos assim em Cristo, né? Porque é que nem está falando, né? Não dá, a Cícera, né, que falou, né? Não dá para a gente ser justo, hoje ser justificado e querer viver como ímpio, né? Não dá. Por isso que quando o jovem rico, né, ele ouve a pregação, né, de Cristo, né, ele vai falar para ele assim, né, você tem que, então vende tudo que tem, tá? Você conhece, mas abre mão disso aqui então, tira isso aqui e segue-me. Aí ele falou, opa, isso aqui então, ou seja, não dá para seguir Jesus, tem algumas coisas que não dá para seguir Jesus desse jeito, vai ficar complicado. E a gente vai vendo isso no meio do caminho, vai começando, que nem o senhor falou, parece que algumas coisas não estão acontecendo, alguma coisa está dando errado, sabe? As coisas vão começando a sair do trilho. E vai saindo e vai perdendo o controle, vai mostrando para você que você não tem o controle de nada. De nada. Você não consegue ter o controle das coisas. Você vai perdendo, vai ficando esquisito as coisas, né? Então, é melhor, se tiver que sofrer, sofra com Cristo, se tiver que se alegrar com Cristo, né? Mas nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque hoje, né, o Ailton está de prova aí, né? Vê como que é difícil você evangelizar alguém, né? Alguém aceitar Cristo, você estudando a palavra, né? E olha que são detalhes, né? Estudo detalhado, você está ouvindo tudo e mais um pouco na palavra, né? Já é difícil você falar para Cristo hoje, né? E se eu não também tiver as minhas atitudes aí fora, né? Principalmente aí fora, vai ficar mais complicado ainda, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. A igreja sofreu pra caramba, mas o recado era, olha, Pedro não aliviava, né? Não, calma, vocês precisam permanecer fiéis, vocês precisam permanecer fazendo a vontade do Senhor. Pode falar. A vida, mas... Uhum. Intensa, né? Sim.
Sim. A gente fala que no... encerrar? É 9 horas, é 9 e pouca, né? Rapidinho. O Velho Testamento, a gente... Pode falar, Cícero. Sim. Uhum. Sim. Exato. É isso, pode falar. Bom, Não funciona assim. Biblicamente, não é o sexo que cria o casamento. Nós estudamos, eu estudei, fiz questão de fazer um estudo com os homens, fiz questão de estudar com as mulheres. Por quê? Porque não basta você dormir com uma mulher que você está casado com ela. Você precisa ter a intenção de formar família com aquela mulher. Por que isso é importante? Porque, infelizmente, isso é milenar. Muitos jovens iam para alguns lugares para conhecer mulheres antes de casar. Aquelas mulheres já dormiram com 900 homens. Então, aquela mulher tem 900 homens. Não funciona assim. O casamento é a união de pessoas que estão com a finalidade de constituir família. Não estou falando que você adulterar não é pecado, isso é diferente. Uhum. Mas senão nós temos um problema de caso de família, porque assim, a gente pode ser, não acontece. Infelizmente acontece, talvez aconteça até aqui. Eu não estou acusando ninguém de nada. Mas porque nós somos seres humanos. Aqui tem pecador, aqui tem mentiroso, aqui talvez tenha ladrão, aqui tem pedófilo. Pode ter, porque nós somos pecadores. Sim. A questão isso é uma coisa que a gente tem que ficar muita preocupação, porque quando eu olho para o outro, eu fico preocupado com o outro, mas a gente precisa olhar no espelho, porque às vezes nós não vamos para o céu, porque é fácil para uma pessoa falar, olha, que ele está dormindo com ela, mas é muito mais difícil quando os problemas são meus pecados. Eu tenho pecado. E eu acho que aqui todo mundo aqui tem pecado. E quando você olha a perfeição de Jesus, você vê o peso de Jesus e fala, é exatamente isso. Eu não tenho condições de ir para o céu por mim. Sim. Então, eu entendo que realmente alguns pecados eles causam uma certa ojeriza, um certo nojo. Mas todos os pecados que causam para Deus nojo. Então, assim, eu quis deixar claro isso, porque senão daqui a pouco, não. O João da Silva está indo para lá e ele casou com. Não. Funciona assim. O casamento é uma instituição que é estabelecida por Deus e quando existe o triângulo, homem, mulher e Deus. Quando existe a presença de Deus, isso é um casamento. Sem a presença de Deus também não é casamento. Basicamente isso. É bom a gente ressaltar isso, porque você já causou problema esse ano passado. Tá polêmico, assunto polêmico. Mas é isso, a Bíblia diz, né, pra gente, nós fazemos uma análise nossa mesmo, né? É difícil, realmente. Sadalto, alguma coisa? Bem dito, Ailton, né? Mas às vezes as pessoas, principalmente a mulher, né? Ela quando desconfia ou fala, porque ela está ferida, né? E não deixa de ter razão, porque a pessoa que feriu devia se envergonhar do que está acontecendo, porque Deus não criou o ser humano para isso. Deus chamou o casal para representar a igreja. Isso é sinal de ruptura dentro da igreja, né? Porque o lar
é formado pelo marido, a mulher e os filhos. O certo é a família ser uma extensão da igreja. E se a infelicidade está dentro, é chato, é vergonhoso, né? Porque nós deveríamos viver em paz, né? E quando nós chegamos na nossa casa, a paz tem que ser prolongada. Como vai ter paz se não existe confiança? Como vai ter confiança se não tem um proceder honesto? Mas primeiro a gente tem que também ver o nosso proceder. Como é que a gente está se comportando perante Deus? Se a gente não está colocando as coisas do mundo em primeiro lugar, né? Vamos voltar, às vezes é preciso voltar, se entregar fielmente a Deus e aí então deixar Deus cuidar. Exato. Porque Deus, ele é muito bom no que faz. E cuidar do lar é a melhor coisa para ele, porque é a representação da igreja, né? Então ele ama isso aí. Então é feliz um casal quando eles estão felizes entre si, né? Houve problema, como diz o Ailton, ele não casou, mas ele fez coisa pior, que humilhou a esposa. Então, o que vai fazer? Vamos pedir perdão para a esposa, pedir perdão para outras pessoas. Se for preciso, chama as pessoas da igreja, conversa, pede perdão e vamos ser felizes. Deus nos chamou à paz e não à guerra. Quanto à separação, a igreja de Cristo não permite separação para novo casamento. Se ela quiser separar, tudo bem, mas não vai viver sem casar com outras pessoas. Mas aí vai ser triste, porque a natureza vai chamar e a pessoa vai sofrer muito com isso. Então é melhor fazermos o que é certo. Vamos viver em paz com o nosso marido, que nós escolhemos. Negativo. O Elvio não pertence à Igreja de Cristo. Nós não temos nada a ver com o quarentenário ou com as pessoas. Justamente por isso aí. Uma das razões de que o William veio para cá é justamente por isso. Deus não permite. O que o Elvio faz não interessa porque ele não é a igreja. Entendeu? Ele ensinou errado e depois ele caiu nos próprios pecados dele. Não serve como parâmetro. A Igreja de Cristo, ela não permite, ela não aceita esse tipo de coisa, porque não é bíblico. Não é bíblico. Eu não posso fazer o que eu quero. Se eu for fazer o que eu quero, coitado da minha esposa, coitado da igreja. Entendeu? Eu faço o que a doutrina manda. E a doutrina é bem clara. Você pode se separar, mas não pode casar com outra. E quanto a salvação... O que a Bíblia determina, né? É por isso que não, mas o que as pessoas fazem não é a vontade de Deus. O que a Bíblia fala é a vontade de Deus, ok? É porque isso é um assunto até perigoso, porque deu tudo bem porque ele fez. Porque quem é ele na contagem dos apóstolos? Não é nada, entendeu? Entendeu? Então não tem essa. O fulano de tal fez. O problema do fulano de tal que vai se ver com Deus. Como diz o William, todos comparecerão na presença de Cristo. E aí então ele vai julgar segundo o coração. Eu achei. Achou? O problema é seu, meu filho. Então guarde o que você achou, porque não vai para o céu. Okay? A Bíblia diz, né? Você pode fazer qualquer que você quiser, mas lembre-se que um dia você vai prestar conta de tudo que você fez, né? Principalmente sendo conhecedor, que vai começar pela casa, né? Amém, irmãos? Okay. Tranquilo? Mas a Bíblia, ela nos confronta muito, né? A gente lê assim, analisamos nós mesmos, assim, eu me analiso, eu mesmo falo, rapaz, o caminho é estreito mesmo. Ele disse que era estreito, muito estreito, muito estreito. Por isso que precisamos de Cristo. Vamos fazer uma oração? O senhor pode fazer oração?